Lei da atração, coincidência, esforço meu, sorte, destino, enfim. Nesse vídeo eu vou te contar uma passagem da minha vida onde eu te afirmo que foi através da lei do meu pensamento, da lei da atração, que eu consegui alcançar um sonho meu, uma meta minha que parecia muito difícil. Depois do vídeo. Tudo bem com você? Meu nome é Mauro Gambini. Se você não gosta de um contador de histórias, se você não gosta de lei da atração, esses assuntos, nem precisa ficar nesse vídeo, não perca seu tempo. Agora, se você é apaixonado por esse assunto, tem interesse em saber mais, em conhecer mais, nesse vídeo eu vou te contar uma passagem muito interessante dessa lei, de uma das leis do universo, que é a lei da atração, para você saber exatamente o que aconteceu comigo, como eu consegui identificar a lei da atração em mim e principalmente como você pode identificar a lei da atração agindo na sua vida pelo lado bom ou pelo lado ruim. Vamos à história. É uma história muito bonita, muito simples. Minha mãe dizia que com 3 anos de idade eu já ficava no muro, ela me colocava no muro e na casa do lado tinha uns pedreiros fazendo uma construção de casa e os pedreiros ficavam me ouvindo cantando. Então eu tinha uma vocação para música muito forte desde pequenininho, segundo a minha própria mãe. Bom, o tempo foi passando e eu fui chegando a 12 anos de idade, 13 anos, 14 anos, enquanto as pessoas não estavam brincando, meus amigos na rua de bola, empinando pipa. Eu também fazia isso, mas meia hora voltava correndo com o meu violão e ia tocar violão. A minha grande diversão era tocar violão com meu amigo Amauri, que hoje ainda é um grande amigo meu. Mas, ironia do destino, aquilo foi se tornando um hábito frequente e eu acabei escolhendo aos 18 anos de idade, mais ou menos, quando entrei na faculdade de psicologia, que eu não queria ser psicólogo, que eu queria ser músico, eu queria ser artista. E de uma certa forma isso gerou uma preocupação muito grande nos meus pais, porque artista no Brasil vocês sabem que não ganha tanto dinheiro assim. Confesso que eu estava inseguro, mas a música estava dentro do meu coração e eu optei pela música. E isso foi uma escolha que eu fiz que não me trouxe naquela ocasião um retorno financeiro quando eu estava começando a minha vida e duplicou a preocupação dos meus pais. E meu pai sempre me questionava muito sobre a minha escolha, me criticava às vezes, me endurecia comigo porque ele queria o meu bem. E eu não entendia, eu ficava puto da vida porque eu amava a música, achava que ele tinha mais que me ajudar e apoiar na música. Mas não foi isso que aconteceu, o apoio dele sempre foi um apoio muito superficial, porém quando ele faleceu, há 17 anos atrás, eu fui na casa na empresa de um amigo dele, e esse amigo dele disse que ele tinha uma música minha, meu pai, que ele ia na casa desse meu amigo, na empresa desse meu amigo, e ele colocava a música lá e falava: olha como meu filho é bom, como ele canta bem, como ele compõe bem, eu não sei porque que ele não estoura. E eu só fui saber isso depois que meu pai morreu, que ele gostava de uma música que eu havia feito para o Fábio Júnior, e que ele não falava para mim, comigo ele era mais durão. Embora eu tivesse uma relação muito maravilhosa com meu pai. O tempo passou, eu lancei discos, fui diretor de gravadora, minha vida melhorou, montei um estúdio em casa, as minhas coisas começaram a prosperar. Mas eu não tinha controle nenhum, nem acesso nenhum sobre a lei da atração, nem sabia como ela agia, nem sabia direito o que era essa lei da atração. E o tempo passou, eu tive várias histórias que eu já contei no meu canal do YouTube, mas essa é uma história incrível, porque um dia eu estava na academia e eu vi um aluno da academia chegar com o pai dele. E aquilo me deu um start assim na minha mente, que meu pai não estava ali comigo, meu pai tinha falecido há alguns anos, e eu pensava, que saudades dele, O que eu poderia fazer? O que será que eu deixei de fazer para o meu pai quando ele morreu, que eu deixei ele triste, preocupado? E aí eu lembrei que ele tinha
um grande desejo que eu trabalhasse numa empresa, que eu fosse registrado, que eu tivesse INSS, todas as preocupações, né, daquela carreira certinha dentro de uma empresa. E eu não, as 2 vezes que eu tive essa experiência, para mim foram trágicas. Eu não me ajeitava no meio corporativo naquela época, então eu decepcionei meu pai. E aí eu falei, eu vou botar como meta agora para tirar essa coisa do meu pai, de ele ter ido embora, falecido, e eu não ter feito algo que ele gostaria de ter me visto fazendo. Eu vou começar a pensar agora que eu sou um executivo. Mas eu não sei porque que eu... Na verdade eu não sei porque que eu pensei, vou começar a pensar como um executivo. E eu tinha alguns ternos bem velhos em casa, e eu comecei a ir na academia de terno. Eu fui uma semana de terno, e eu falava assim, eu vou conhecer uma pessoa que vai me dar uma grande oportunidade no meio corporativo, e eu vou me tornar um executivo. E eu ia na academia, muito bem vestido, mas desempregado, sem a mínima condição financeira, como músico, estava muito difícil nessa época, carro com IPVA de 2 anos atrasado, sei lá, mais R$2.000 de multa, a situação estava difícil. Eu andava com uma motinha que eu tinha pequena e deixava longe da academia, porque era uma academia de pessoas com poder aquisitivo alto, e eu escondia, porque eu tinha vergonha de chegar com aquela motinha na academia. Até que um belo dia eu estava no vestiário, e apareceu um trabalho para mim, de uma empresa grande, para que eu fizesse um jingle para ela, que é uma música de um produto. E eu tinha feito, e o cliente me ligou, a agência me ligou dizendo que o cliente tinha adorado, que o jingle estava aprovado, e eu estava sentado de cueca no vestiário masculino, quando de repente eu disse o seguinte no telefone, eu falei, muito obrigado, que bom que você gostou do jingle, fico muito feliz. Só que tinha lá umas 10 pessoas no vestiário, eu desliguei o telefone, aí um senhor bateu com a mão nas minhas costas e falou assim, você faz jingle? Eu falei, faço. Eu já tinha visto ele algumas vezes na academia. Faço sim. Você não quer fazer um jingle para mim? Eu falei, jingle do que, né? Não, eu tenho uma empresa de treinamentos que funciona assim, assim, assim. E eu queria fazer um projeto que eu tenho para frente aqui. Eu queria fazer um jingle. Eu vou dar um treinamento agora semana que vem. Eu gostaria de fazer um jingle. Eu falei, claro que eu faço. Amanhã você me traz um folder, alguma coisa que você tiver da tua empresa. E vamos fazer o jingle. Claro, eu te ajudo. E um velhinho muito simpático, um cara de mais idade que eu, bem simpático, saiu com 2 caras, 2 amigos, foi almoçar, eu passei pela academia, passei pelo restaurante, dei tchau pra ele, falei, pô, que legal, né? Falei, bacana. E no outro dia eu voltei na academia, no final da academia eu tinha tomado banho, estava me trocando, no mesmo horário desse senhor, e esse senhor veio com um folder para mim, parecia uma floricultura cheia de árvores verdes, treinamento ao ar livre, qualidade de vida, falou que tinham 10 princípios, e eu falei, que legal, bacana, então eu quero que você faça um jingle sobre isso, quanto custa? E eu falei o preço que eu cobro normalmente, mas eu confesso que pela forma como ele estava vestido, a forma como ele estava assim, conversando, eu achei que ele não iria fazer. E aí eu falei para ele, são R$6.000 para fazer esse jingle. E ele falou assim para mim, não, tudo bem, me passa o número da sua conta, e quanto tempo ficar pronto? Eu falei, olha, vai ficar pronto em 1 semana, 10 dias no máximo. Aí eu fui para casa, ele deixou o folder comigo, eu botei em cima da minha mesa de som do meu estúdio, deixei ali como segundo trabalho, porque eu tinha uma outra coisa que eu estava fazendo para um amigo meu. Aí eu entrei para fazer um pagamento na conta, quando eu entrei na minha conta no Itaú, tinha lá R$6.000 depositados. Eu tomei um susto, porque minha conta tinha sempre 1.000, 1.200, 1.500, 2, às vezes 10, mas ficava 3 meses sem ter, sempre foi muito inconstante os meus ganhos. E aí eu falei, nossa, mas R$6.000 assim, na minha conta? Ele pagou já o jingle. Aí eu já fiquei preocupado em entregar rápido, peguei o material dele, comecei a fazer, fizemos alguns ajustes, ele aprovou, e aí me fez um convite, inclusive, para que eu fosse assistir o treinamento dele gratuitamente, que ele estava dando lá em Ibiúna. E eu disse que iria. Aí começou a lei da atração na minha vida. Eu comecei a entender como ela funciona. Porque eu me portava já como um executivo, sem ser um executivo, mas era aquilo que eu queria como meta e objetivo da minha vida. E isso atraiu esse velhinho. E esse velhinho acabou se atraindo por causa do meu jingle. Veja como as coisas vão se associando. Aí decidiu que eu fizesse o jingle. Aí me convidou para ir até o sítio dele, como ele disse,
em Ibiúna, que não era um sítio, era uma baita fazenda. Aí eu vi que realmente ele tinha bastante posse pelo tamanho daquela fazenda. E até que em determinado momento do treinamento ele falou para mim assim, para as pessoas que estavam lá: olha, esse aqui é o Mauro que fez o jingle, ele vai vir aqui na frente cantar o jingle pra gente. E eu fui lá na frente, cantei, falei, ele ficou feliz e tal, falei, bacana, né? Eu falei, eu tinha decidido ir lá porque eu sentia que alguma coisa grande ia acontecer, sem conhecer ele, sem saber o que ele tinha, nada disso. Foi uma sensação interna de que eu deveria estar lá. Tanto é que foi o primeiro final de semana que eu não fui buscar o Pedrinho na casa da mãe dele, porque nessa época o Pedro morava ainda na casa da mãe dele. Bom, resumindo a história, saímos da fazenda, da sala de palestra, estávamos caminhando, e era uma atividade que se tinha que fazer caminhando no meio das trilhas da fazenda. E aí em determinado momento eu percebi que ele estava atrás de mim, e eu fui um dos últimos, porque eu não estava participando do treinamento, eu era um convidado que estava ali, não era da empresa, né? E aí ele ele bateu nas minhas costas, caminhando na trilha, e falou assim para mim: e aí, o que você achou desse lugar aqui, do treinamento? Eu falei para ele: olha, muito legal, muito interessante, falar sobre qualidade de vida, eu achei muito legal mesmo. Aí ele bateu nas minhas costas e falou assim para mim: então, eu preciso de um sócio. Aí veio aquele calafrio de medo quando você vê uma lagartixa, veio aquele calafrio em mim. Aí eu pensei assim: nossa, mas ele está achando que eu posso ser sócio dele? Né? Aí eu falei assim: eu já tenho que mostrar para ele que eu não tenho condição, mas eu não posso falar que eu não tenho condição, senão ele não vai fazer o convite para mim, vai melar o convite. Então o que eu fiz? Eu cheguei e disse para ele assim: olha, eu posso ser o sócio que trabalha. Aí ele falou assim: eu preciso de um sócio que trabalhe. Eu falei: então vamos conversar, por que não, né? E aí ele falou assim: verdade, vamos conversar. E aí continuamos na trilha, aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a associar aquilo com a meta que eu queria dar para o meu pai, que era voltar ao meio corporativo. E eu comecei a pensar muito naquilo, muito. Eu comecei a pensar muito que ele iria me contratar, que a gente iria fazer uma sociedade. Aí um lado meu falava assim: tá vendo? Você encontrou, você vai realizar o que você estava pensando, a lei da atração está acontecendo para você. E o outro falava assim: larga a mão de ser burro, o outro lado. O cara é milionário, o cara não vai querer nada com você, não vai querer te contratar nada. Isso é conversinha dele, ele falou só aquele dia. E eu tinha essa guerra de um pensamento positivo junto com um pensamento negativo. E eu só pensava no positivo. Esse treinamento foi no sábado. Na terça-feira, na segunda-feira eu não vi ele na academia, na terça-feira ele estava na academia, e ele passou por mim e falou assim para mim: o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei para ele assim: até agora eu não tenho nada marcado. Quer tomar uma sauna junto com os meus amigos lá? A minha esposa tem um espaço aqui na Zona Norte, e a gente pode, sempre vou lá de terça-feira assistir um jogo de futebol, tomar uma cerveja, e a gente faz uma sauna lá entre amigos e conversa. Chama Clube do Bolinha. Você quer ir? Eu falei assim: pô, eu vou, claro que eu vou. Então você vai, que você é meu convidado. Aí eu fui, gente. Quando eu cheguei na porta, 6h30 da tarde, tinha combinado 7 horas, cheguei às 6h30. Quando eu cheguei às 6h30, parecia um shopping center, o salão da mulher dele. Uma coisa enorme, bonita, com uma recepção, umas moças todas de terno atendendo, parecia uma recepção de um hotel. E aí veio uma moça para mim, eu falei assim: olha, eu sou convidado do seu Ernesto. Aí ela falou: qual é o seu nome? Eu falei: Mauro. Ela falou assim: seu Mauro, o senhor vai subir e vai fazer alguns procedimentos que o senhor Ernesto deu para o senhor. Eu falei: sério? Ele falou assim: pode subir. Eu falei: tá bom. Aí eu subi, parei, tinha um elevador inclusive nesse salão de cabeleireiro, um elevador. Fui no terceiro andar, e no terceiro andar a moça falou: o senhor coloca esse roupão aqui, o senhor vai receber uma massagem indiana. Aí eu fui fazer a massagem indiana. Deitei num ambiente super gostoso, um cheiro no ar maravilhoso, uma cumbuca de bronze grande com óleos quentes lá dentro, e a moça pediu que eu deitasse de barriga na maca, e tinha um buraquinho, eu enfiei minha cabeça no buraquinho assim, e ela começou a fazer a massagem em mim, e eu comecei a pensar, falei: meu, que será que eu estou entrando numa fria? O lado ruim falava, né? Será que ele vai querer me pegar, ou será que ele vai querer que eu pegue ele? Por que ele está pagando isso para mim? O que está acontecendo? E eu não entendia por que aquilo estava acontecendo, porque o meu lado negativo estava muito forte ainda. E eu falava assim com o lado positivo: não, eu estou aqui porque ele vai me fazer uma proposta, vai ser legal, ele vai querer falar sobre aquele assunto que ele comentou na fazenda. Então eu tinha sempre uma guerra interna dos pensamentos positivos com os pensamentos negativos. Bom, resumindo, pessoal, acabou a massagem,
eu botei o roupão, desci. Quando eu desci, eu já estava no vestiário que era da sauna masculina, e lá estava ele numa grande banheira de ofurô, que se chama, né? Com luzes, 3 amigos mais ele tomando vinho, os 4 conversando, dando risada, uma coisa bem de clube masculino mesmo. E eles ali conversando, e eu cheguei meio falando: o que eu estou fazendo aqui com esses executivos? Não tem nada a ver comigo, né? Mas eu falei: não, vou me portar como se eu fosse um. E aí eu tirei eu estava de sunga, né? Tirei o roupão, coloquei o roupão. Aí eu falei assim: bom, estou entrando, tá? Eu falei: Ernesto, se alguma terça-feira você não tiver companhia, você me avisa que eu venho aqui. Aí ele brincou comigo e falou assim: sim, mas nas próximas vezes você vai ter que pagar. Eu falei: ah, dinheiro não é problema. E ria, né? Porque eu falo assim: eu não tenho como pagar isso aqui. Deve ser muito caro, né? E tomando um vinho importado, pequenininho assim. Bom, ficamos ali conversando, eu fiquei ouvindo eles falando de negócios, de bolsa, de IPO, uma série de coisas que não eram do meu mundo, mas eu me portando como se eu estivesse naquele mundo, como se fosse o meu mundo, porque afinal de contas, o meu pensamento me atraiu para ali, e eu atraí aquelas pessoas para mim, e eu estava ali, eu estava muito perto de realizar o sonho do meu pai, que era que eu trabalhasse numa empresa. Eu falei: agora vai. Mas eu sempre quieto, participando. Aí 2 amigos dele foram embora. Aí ficou eu, ele e o sócio dele. E aí nós saímos do ofurô, fomos naquelas espreguiçadeiras, deitamos na espreguiçadeira porque tinha jogos do Palmeiras acontecendo. Um jogo do Palmeiras, que eu me lembro muito bem, Palmeiras e Goiás, uma coisa assim. E aí ficamos assistindo o primeiro tempo. Quando acabou o primeiro tempo, o amigo dele, sócio dele, falou: Ernesto, eu tenho que ir embora. Aí o Ernesto falou: não, eu também vou embora. Eu falei: não, eu também, já está no horário e tal. Aí esse amigo dele levantou, ele puxou mais um assunto comigo sobre qualquer coisa que eu não me lembro agora. O Ernesto, que era o cara que eu achei que ia me contratar. E aí ele falou para mim assim: ainda sobrou um vinho italiano lá, vamos tomar? Já está pago. Eu falei: vamos, claro. E era um vinho pequenininho, eu estava com uma taça na mão, ele estava com outra taça na mão. Eu peguei o vinho e coloquei um pouco para ele em primeiro lugar, depois coloquei um pouco para mim e fiz um brinde com ele e falei: olha, obrigado pelo convite, né? Aí ele brindou comigo, olhou no meu olho e falou assim: quanto você quer para trabalhar comigo? E aí a minha mente bugou. Você imagina, em segundos assim eu tive mais de 15 mil pensamentos. Eu peço 5, eu peço 10, eu aceito, eu não aceito, será que vai ser bom? Será que eu consigo tocar a empresa de treinamento dele? Como é que será? Eu nunca fiz treinamento, eu não tenho curso de nada, como é que vai ser? E aí eu me empoderei, né, como executivo, e falei para ele assim: eu aceito. Aí eu falei para ele assim, aí ele falou assim: quanto você quer ganhar? Aí eu pensei: poxa, se eu cobrei 6 o jingle, se eu falar 6 para ele vai achar que é pouco, que eu estou precisando do trabalho. Então eu vou falar mais, né? Então eu falei 10, por exemplo, né? Falei 10. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: tudo bem, 10 mil de salário mais 10% de tudo que você vender na empresa. Nesse primeiro momento você vai ficar como meu gerente. Eu falei: perfeito. A minha moto custava 3. Eu estava ganhando daqui a 30 dias 10. Eu falei: não é possível, minha vida mudou. E eu fui embora com a minha motinha, me despedi dele e tal, fui embora com a minha motinha. Falei: não acredito que está acontecendo comigo. Como é que pode ser uma proposta dessa? O lado negativo sempre não acredita, ele quer te podar, né? E o lado bom falava assim: tá vendo só, agora alguém reconheceu o teu talento, você sempre foi talentoso, tá? Então era aquela briga de selfie 1 e selfie 2 na minha mente, e eu dirigindo para casa. Cheguei em casa super feliz, né? Conversei com a minha mãe, que na época eu morava com a minha mãe. Falei: mãe, acabei de receber uma proposta assim, 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 assim. Ela falou assim: tudo isso? Eu falei: só acredita que é tudo isso, não sei o que, não sei o que. Ela: bom. Chegou no outro dia, sentei na empresa, fui trabalhar na empresa, e não existia empresa dele, de treinamento. Eu tinha que fazer tudo. Uma empresa de treinamento, montar a equipe de vendas, conhecer sobre o treinamento, entender como aquilo funcionava. E eu sempre me empoderava como se eu soubesse fazer aquilo que estavam, aquelas missões que estavam sendo dadas para mim. Eu sempre fazia na minha mente como se fosse algo muito fácil para eu realizar. Para finalizar esse vídeo, pessoal, eu fiquei 4 anos nessa empresa junto com ele. Nós começamos com um folder, aquele folderzinho que parecia uma floricultura, é o que tinha.
E eu fazendo feiras no Anhembi pequenininho, dividindo um espaço de 1 metro por 1 metro, dando folder, até que a gente chegou a ter um baita de um stand na maior feira de treinamento e desenvolvimento. Ele conseguiu investir no hotel através do dinheiro desse treinamento, construiu o seu lá no seu espaço. Eu acabei ganhando dinheiro por 5 anos trabalhando com ele, na verdade não foram 4, foram 5 anos. Aprendi muito sobre treinamento e desenvolvimento, tive formações internacionais de coaching, de hipnose, me transformei num mestre em team building, um conhecimento enorme nesse tipo de treinamento ao ar livre para empresas. E hoje sou muito feliz porque eu trouxe toda essa bagagem, todo esse aprendizado e devo isso a ele e também ao meu pensamento positivo, a como eu pratiquei a lei da atração. Esse é um exemplo típico da lei da atração. Quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente quer, a gente alcança. Gostou do vídeo? Por favor, então, mostra para alguém que está desanimado, alguém que não acredita no futuro, mostra para essas pessoas esse vídeo, que eu tenho certeza que isso vai ser um fator para motivar elas, tá certo? Fiquem com Deus, namastê, assina meu canal se você ainda não assinou e me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos. Tchau!